Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de junho. Ibovespa fechando com alta de 0,27%, praticamente estável. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e nessa análise de fechamento vou comentar sobre muitos ativos aqui. Diversos ativos que vocês solicitaram, colocando até um pouco mais cheio aqui. Olha a quantidade de ativos que vocês solicitaram aqui. São muitas ações, quatro bancos basicamente: Banco do Brasil, Itaú, Banco Bradesco, Banco Inter, aí vem B3, Cogna, Gol, Azul, Embraer, Ultrapar, Intelbras, IntB3, Taesa, Eneva, IRBR, Magazine Luiza, Via, Natura, Localweb, Home e MBLY3. Fora os ativos que a gente tem em operações em aberto, recomendação encerrada, e a Ibovespa, mini índice, mini dólar, contrato F25, PTR4, Vale 3, são muitas ações. Então, nesse momento, já deixa um like, deixa um joinha aqui pra gente, agradeço demais, se inscreve no canal, deixa as notificações devidamente ativado, e durante essa, aproveite para deixar o like durante aqui a vinheta dessa análise de fechamento do pregão. E vamos lá, vamos ver se dessa vez dá certo aqui a gravação, que eu já tinha gravado às 17 horas em ponto, já tinha começado um pouquinho antes das 17 a gravar essa análise de fechamento pregão. E aí publiquei a análise no YouTube, e quando eu fui verificar aqui no meu celular, cadê o som da análise? Não gravou tudo que eu falei. Foi 27 minutos falando aqui e nenhuma, e estava mutado meu microfone. Que beleza, Milton Leite na área. Vamos lá, então vamos começar pelo Ibovespa, alta de 0,27, candle de definição. Considerando aqui, ó, que eu comentei já no post do meu perfil no Instagram, o Dalto Vieira, e também que eu comentei no Radar da Semana, esse período aqui de correção, depois desse longo movimento de subida de 11 pregões, então o caminho mais provável seria a gente poder ter aqui em torno de 8 pregões aqui para cima, a gente está no sétimo. Podemos ter algo ainda maior para cima. Só que, lógico, que se perder essa mínima, aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo. Então, ficar atento na perda aí dos 116.704. Mas ainda existe a chance do Ibovespa ainda caminhar, ter algo maior aí para cima nos próximos pregões. Lógico que vai depender de cada ativo que a gente vai mencionar aqui no decorrer, que eu vou mencionar aqui no decorrer dessa análise de fechamento pregão, sobre essa questão de reposicionar o stop de proteção de lucro para quem já está comprado aí no swing trade. Mini índice pregão de hoje, alta aí de 0,46%, ainda está rodando aqui o mini índice. O fato é que, mantendo-se acima dessa região aqui, em torno dos 117.600, abrindo, subindo e gerando sinalização de alta, fundo ascendente, pivô de alto gráfico de 5 minutos, fica focado mais em compra. Voltou aqui para baixo da média móvel 3 períodos, 117.337 nesse momento. Mas principalmente essa região aqui, assim, ó, bem testada aqui, ó, para trás, desde um patamar de 117.145 até os 117 mil pontos, vai ficar mais para venda, tentando pegar um movimento de queda para o fechamento desse gap em conjunto com o topo ali anterior. Então, isso seria a estratégia para o próximo pregão, pelo menos um direcionamento. Lógico que a partir de amanhã, 8h45 da manhã, a gente vai estar aqui junto já fazendo essa leitura. Como é que está o mercado lá fora, mercado interno, quais são os indicadores para o dia, o que a gente tem que ficar atento, quais são os principais números de resistência, de suporte, tanto no mini índice quanto também no dólar, algo que a gente vai comentar. E falando no dólar, queda aqui no dólar, dia de hoje, 0,3% de queda, esse dólar segue sem gerar sinal de alta, mas não fez nova mínima. Então, se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, aumenta a chance de ter um repique de alta. Seria um sinal de fundo aqui no dólar, caso consiga superar os 919,5. Indo para o gráfico de 60 minutos, dá para perceber que segue dentro do movimento de baixa. Qual o primeiro indício para ter um movimento de subida? Um sinalzinho de alta aqui no gráfico de 60 minutos, um sinal de fundos, quebrar a sequência de máximas descendentes. Se isso acontecer, vamos olhar sim para buscar a operação na ponta compradora, mas sabendo que o principal desafio vai estar aqui em torno dos 892. Se conseguir voltar mais forte, fechar um candle aqui para cima desses 892, ou até mesmo a média,
e gerar nova máxima, aumentará a chance de ter algo maior para cima e, consequentemente, a gente mantém o foco na ponta compradora. Por outro lado, tentou subir de maneira bem fraca, até mesmo gráfico de 30 minutos, girou sinal de topo lá abaixo da média móvel de 3 períodos, abaixo dessa região de 292, volta a focar em venda ou mesmo se abrir caindo, mantém o foco em buscar operações de venda, principalmente no gráfico de 5 minutos, 8h45. Nesta terça-feira estaremos juntos aqui no canal novamente com a nossa sala ao vivo aí de mini índice e mini dólar. Aguardo vocês por aqui. DI, candle de indefinição após um longo movimento de baixo. Lembrando, ele está dentro da zona de suporte, já comentei no radar da semana, a zona de suporte aqui do gráfico semanal, essa região aqui assim, ó, é um nível de suporte. Bateu nesse patamar, superação da máxima do candle anterior, superação da máxima do candle aqui anterior, que é o candle de hoje, aumenta a chance de ter um repique de alta. Então, se superar 11 e 11, aumenta a chance de ter um repique de alta. Repique de alta até onde? Quais são os níveis de resistência mais importantes? São os fundos que foram perdidos aqui, principalmente no semanal. É do diário, mas também mais visível pelo semanal. Dá um zoom menos aqui, ó, botar um semanal na realidade. Região de 11,38 até 11,60. Principal zona de resistência. E, logicamente, a média se aproximando dessa região tende a juntar ali um patamar importante de resistência no possível repique de alta do DI, contrato F25. Mas, por enquanto, sem nenhum sinal de alta. Segue aí, enquanto não gerar o sinal de alta, segue candles descendentes apontando mais para baixo. Ações, PTR4 dia de hoje, alta de 1,75%. Quem está comprado, nova máxima histórica. Quem está comprado no swing trade tem a opção de jogar o stop para baixo da mínima do seu último pregão. E assim sucessivamente, vai subindo, você vai colocando stop para baixo da mínima. Dalton entra comprando aqui, para swing trade eu não entraria comprando, aguardaria alguma correção para gerar ali, planejar essa compra mais próximo possível da média, ou mais próximo possível de um nível de suporte, como por exemplo um gap de alta, ou um Fibonacci traçado daqui para cá, ou até a máxima que atingir, para verificar retrações de 38, 50 e 61,8% em busca de pontos de suporte para planejar uma compra de swing trade nessa ação. Vale 3, queda no pregão de hoje, 1,81%. Se perder essa mínima aqui, aumentará a probabilidade de vir a fechar esse gap de alta. Suporte em 65,77 a 65,16. Por outro lado, caso ela não venha muito forte para baixo, dê uma patinada aqui, gere um novo sinal de alta, fundo ascendente, daria para até arriscar uma compra no papel, apesar de não ser dos ativos mais interessantes. Não seria esse ativo que eu selecionaria para vou arriscar compra em Vale 3, porque está bonito o gráfico dessa ação. Não, seria mais para avaliar realmente esse movimento de baixa, para ver se encaixa a compra de um fundo acima desse fundo aqui anterior. Ou seja, dentro de um sinalzinho de alta do gráfico semanal de que pode vir a buscar a média móvel de 13 períodos, atualmente no 71,89, dá para ver aqui pelo gráfico diário essa média de prazo aqui maior. O próximo ativo, CEMIG 4, a operação encerrada de compra que a gente fez nesse papel na semana passada, bateu no objetivo nesse pregão e essa compra gerou um ganho de 3,6% na operação e 0,76% de crescimento do capital total, né, após essa operação, gerando aí para a gente, deixando aí o retorno do mês, uma alta aí de 3,72% em relação às operações de swing trade deste mês. E depois disso, Fleury, recomendação de compra no pregão de hoje. Essas recomendações, lembrando, essas recomendações de compra de swing trade que a gente comenta aqui, como é que está o andamento, encerramento dessas posições, reposicionamento de stop, objetivo, está tudo lá descrito dentro do aplicativo DV Invest, app.dvinvest.com.br. Então, por exemplo, essa compra aqui, vou comentar com vocês aqui, ó, ela veio, é uma tendência de baixa, só que ela conseguiu retornar para cima da média móvel de 3 períodos, se sustentou aqui acima, e no pregão de hoje gerou ali uma sinalização positiva, que se olhar num gráfico de 105 minutos, a gente vai ter aqui ó, um pivôzinho de alta, ó, que é uma das alternativas de entrada. Enfim, o ponto de entrada, o stop dessa operação, o objetivo, o risco da operação, quantos por cento alocar, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest, que você recebe aí também no seu celular, além desse endereço que eu passei. Você acessa via web, você pode acessar também pela loja da Apple ou pela loja do Google para ter o acesso aí ao aplicativo no seu celular e acompanhar todas as operações, recomendações, carteiras recomendadas e uma série de informações importantes lá dentro do aplicativo. É um ativo que a gente está pegando uma compra aqui, tentando pegar um movimento pelo menos essa região aqui de resistência lá mais próximo dos R$17, R$16,85 até a máxima lá R$17,20. Alpa 4, seguimos na ponta compradora, reposicionamento de stop, fica antenado aí no seu aplicativo,
você vai receber a notificação de possível a mudança de stop, mas o fato é, se perder a mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo em Alpha 4, de buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Cash 3 gerou um candle de reversão aqui em cima de um nível de suporte, chamado de martelo. Seguimos comprado, se gerar um sinalzinho de alta, vai até reforçar a chance de poder jogar um stop aí abaixo da mínima do pregão aí desta segunda-feira, que fechou em leve alta de 0,11%, praticamente estável, com candle de reversão. Seguindo aqui para as ações que vocês solicitaram, desde Banco do Brasil até MBLY3. Banco do Brasil, tendência forte de alta em todos os prazos operacionais, um ativo até que está dentro da carteira de perspectiva, muito forte aí a subida do papel, no mês já vai acumulando alta de 12,58%, e um dia que os bancos não foram bem. O Banco do Brasil foi muito bem, alta de 3,62%. Quem está comprado no swing trade vai subindo stop a cada nova mínima ascendente, ou seja, o primeiro ficaria aqui nos R$ 47,96. Aí você vai subindo o stop dessa operação a cada mínima ascendente que ela for gerando aí nos próximos pregões. Para nova entrada, aguardaria algum recuo do preço, colocaria, por exemplo, Fibonacci daqui para cá, ou mesmo desse ponto aqui, para ver os pontos de suporte, além desse gap, para ver o ponto de suporte que pode trazer nova oportunidade de compra, como 47,74, ou nível mais abaixo, principalmente mais próximo da média móvel de 13 períodos. YouTube 4 gerou um engolfo de baixa no pregão de hoje, perda da mínima de hoje seria um sinal de saída para quem está comprado, apesar da tendência de alta de curto prazo, e para quem está de fora, aguardaria algum recuo um pouquinho maior para uma compra de fundo ascendente nessa ação, preferencialmente gerando sinal desse fundo acima dessa região anterior junto com a média, ou seja, preferencialmente acima da região em torno de R$ 27,20. BBDC4 perdeu a mínima do pregão anterior e gerou um candle chamado de nuvem negra, que é um padrão de reversão dos candles, assim com um engolfo de baixa, que significa o quê? Se oscilar abaixo da mínima desse candle de reversão, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Tá? Então aumenta a chance de ter algo para baixo e fundo ascendente, possibilidade de compra mais adiante nesse papel e preferencialmente também acima dos R$16, por volta de R$16,20. Para quem está comprado, pode deixar o stop em 16,61, comprado no swing trade. E NBR3, BDR do Banco Inter, algo como fez YouTube, com um golfozinho de baixa, queda de 5%, perda da mínima do pregão de hoje também, apesar da tendência de alta de curto prazo, da tendência de alta de médio prazo, gráfico semanal, esse ativo tem essa chance de ter um processo um pouquinho maior de correção se perder a mínima do pregão de hoje. Então, por esse motivo, quem está comprado tem a opção de colocar o stop em R$ 15,79. Quem está de fora, aguardar uma correção um pouquinho maior para uma entrada aqui mais abaixo, se o foco é swing trade mesmo. P3SA3 já gerou um sinal de baixa aqui, mas não foi confirmado. Então, quem está comprado, dá para manter o stop aqui de proteção nos R$ 14,68. R$ 14,68 seria um ponto de botar o stop de proteção de lucro e mais abaixo olhar para a compra após o movimento lateral ou de baixa no preço desse ativo. Por que olhar mais para a compra? Porque a tendência ainda é de alta no curto a médio prazo, apesar de estar em cima de região de topo anterior. Ponto mais alto de resistência por volta dos 15,38 a 15,75. O próximo ativo, com o GN3, tendência de alta, movimento longo de subida, difícil fazer qualquer entrada aqui no swing trade, então boa parte dos ativos que tem esse movimento mais longo de subida, entrada, na minha opinião, após alguma movimentação contrária para entrar comprando esses ativos que estão chegando ou já chegaram em níveis importantes de resistência em prazos superiores como semanal ou mensal. Então, nesse caso aqui, estando comprado, stop em 3,15, estando de fora, aguardo um movimento contrário para avaliar uma compra aí mais adiante, preferencialmente lá na próxima semana, apesar da gente ainda estar iniciando a semana, porque teria que ter uma correção maior no preço ou no tempo. Gol 4, da mesma forma, ó, movimento longo de subida. Onde que o Gol 4 está testando? Vou colocar até no gráfico semanal aqui do lado, só para ver assim, ó. Olha o que ela está testando aqui, ó. Região que era ali para trás, uma região de topo, uma região que ela veio para baixo, volta para cima, para de subir, começa a cair de novo. Então, essa região aqui, assim, ó, é uma região de resistência para o ativo. Ponto mais alto e mais significativo está lá acima, na região aqui dos 11,50, mas aqui nessa faixa de preço, que vai aqui dos 10,58 até os 10,86, resistência importante por esse motivo, ter chegado com o movimento mais longo para cima no gráfico diário, deixaria o stop de proteção de lucro em R$ 10,15. E para nova entrada, uma entrada mais afastada possível dessa zona de resistência que eu acabei de citar. Azul 4,
Azul 4 já tem o sinal de baixa, que seria um sinal de saída para quem está comprado. Pode subir? Pode subir. Se for para entrar comprando de novo aqui um fundo ascendente superando a máxima do pregão de hoje, botaria pouco capital, porque a correção foi pequena pelo gráfico diário. Então, aguardaria uma correção um pouquinho maior para buscar uma compra mais abaixo, mais próximo possível da média móvel exponencial de 3 períodos em Azul 4, principalmente se já tivesse saído dessa posição na perda dos 19,50. Então, o ativo mantém sua tendência de alta, lembrando que a maioria dos ativos em tendência de alta, mas que tendem a gerar um movimento de baixa, que é uma correção dessa tendência de alta de curto prazo, vista principalmente pelo gráfico diário. Depois de Azul 4, Embraer, que está dentro também de uma tendência de alta, de curto prazo, topos e fundos ascendentes, vai gerando lateralização, possibilidade de entrada se romper essa máxima aqui, 19,95, jogando stop abaixo da mínima desse candle seria uma das alternativas, e outra abaixo da mínima desse fundo aqui em R$19,16. Então, a principal alternativa de entrada seria isso aí para Embri 3. Quem já está comprado tem a opção de deixar o stop justamente em 19,16. O GPA3, outro ativo que também traz a possibilidade de compra de um pivô de alta. Rompeu para cima, lateralizou, bateu em cima de topos anteriores, lateralizou, que é isso aqui, bateu no suporte, tirou já um sinal de alta, candle de hoje de baixo, 0,94, ideal que para compra rompa essa máxima aqui, faça o rompimento de 18,33. Stop podendo ficar ou abaixo da mínima de hoje, se fizer isso no próximo pregão, ou abaixo da mínima do pregão, que gerar o rompimento dos 18,33. Já está comprado no ativo, tem a opção de colocar o stop em R$17,47 abaixo da mínima desse recuo que fez e do teste do nível de suporte. INT B3, a ação rompeu aqui esses topos anteriores, retomou sua tendência de alta, reverteu um sinal de topo no gráfico semanal, fecha abaixo da média, volta para cima da média, revertendo o topo, criando a expectativa de poder buscar essa região aqui, ó, lá em cima, região dos 29,43 até um patamar de 29,93, ou seja, perto da região dos 30 pila. Logo, no decorrer dessa semana, guardar mais uns 2 a 3 candles aqui, ó, fundo ascendente, dá para buscar entrada acima dessa região ou próximo da média, ou sendo mais agressivo, se romper essa máxima aqui, uma entrada com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Também é outra alternativa. Essa aqui eu colocaria menos capital se romper os 28,14. A próxima ação, Taesa, também retomando tendência de alta, mas indo romper o topo anterior. Só que a mesma forma da INT B3, eu olharia para isso aqui, alguma correção dessa subida, alguma lateralização para comprar pivô de alta ou fundo ascendente pelo gráfico diário. Quem está comprado tem a opção de, depois que testou a resistência, respeitou aqui a resistência em fechamento, deixar o stop abaixo da mínima desse último candle, nos 37,92. Mas, enfim, é um ativo que eu ficaria atento para compra pelo gráfico diário, principalmente se gerar alguma lateralização ou movimentação para baixo nos próximos pregões. Eneve 3, mais uma ação também que retoma a tendência de alta com movimento longo de subida, assim como o INT B3, ó, se lateralizar aqui assim, gerar uma escorregadinha mais fraca aqui, média se aproximando, também entrada para compra. Preferencialmente essa aqui, se ficar realmente aqui mais uns 2 pregões e depois gerar um sinal de alta, é o que mais chamaria atenção. Comprar aqui agora já de cara, pouco capital, se for para fazer isso aqui nesse rompimento aqui dessa máxima lá dos 12,66, fica muito lá em cima, eu prefiro uma entrada um pouco mais abaixo, caso ela permita isso, né, nos próximos pregões. A ação, lembrando, em tendência de alta curto prazo, semanal também em tendência de alta, ainda não ganhou tanta força assim para cima, a principal resistência dela começa em 12,60 e vai até R$13,15. E RBR3 já vem no processo de correção, fez um belo engolfo de baixa, confirmou o engolfo de baixa, está batendo em cima da média, sustentando, que é a região de topo anterior, então está no nível de suporte, arriscando um pouco mais, entrada na superação da máxima desse candle, stop aqui abaixo. Por que falar arriscando um pouco mais? Porque a ação já gerou um movimento longo de subida. Chegou lá e já tem 2 candles perdendo um pouco de força, deixando sombra superior. E isso chegando aqui nessa zona de resistência, nessa máxima aqui. Então é um ponto onde pode ver a correção pelo semanal. E vindo a correção pelo semanal, a chance de mudar a tendência do diário é muito grande. Mas, enfim, ainda daria para arriscar uma compra aqui com capital um pouquinho menor, por conta lá do ponto que se encontra o semanal, e stop aqui embaixo, tentando pegar pelo menos um movimento aqui para essa região de topo, mas tentando pegar um pouquinho algo mais para cima, aí, 1,5 a 2 vezes o tamanho do stop da operação em IRBR3. MGLU3, tendência de alta no gráfico diário, mas que está bem fraquinha por enquanto, está lateral. Primeira possibilidade de entrada sendo mais agressiva, superação da máxima desse candle.
Segunda, mais interessante, vem aqui embaixo, gera sinalização de alta. Vem mais um candle descendente, testa média e depois gera um sinal de alta. Possibilidade de entrada. E a terceira, se romper essas máximas aqui, para tentar pegar um pivô de alta, em rumo a esse topo anterior, até um pouco mais acima, tentando pegar um movimento um pouquinho maior no papel. Algo negativo para quem está comprado, um fechamento abaixo da média, do sinal de saída, e gerar nova mínima no pregão seguinte. A outra ação, depois de MGLU, Via 3, que também retomou a tendência de alta, assim como eu comentei ali na Inev 3, retomou a tendência de alta, na Taesa. Então, aguardaria o quê? Ó, movimentaçãozinha aqui, pelo menos mais uns 2 pregões para comprar o pivô de alta ou fundo ascendente. É isso aí que eu faria em cima dessa ação, para buscar a entrada aí nos próximos pregões. Quem tiver comprado, tem a opção de, depois de não ter superado a máxima do pregão anterior, se vier perder essa mínima, de saída de uma posição comprada nessa ação e tentar pegar uma entrada nova após um novo sinal de alta. NTCO3, boa tendência de alta, rompendo aqui ó, um topo anterior no gráfico semanal, mas já com um movimento um pouquinho mais longo para cima. Dentro desse contexto, stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje, em 15,69, e nova entrada após um movimento aqui que a gente avalia como é que vai ser esse movimento e planejando uma nova compra no papel, porque a tendência ainda é de alta e não tem sinal claro de mudança dessa tendência. A gente pode ter um movimento de baixa, mas não a mudança da tendência de alta do ativo. A próxima ação local web, que está também já gerando até uma correçãozinha, o stop pode ficar abaixo da mínima pregão de hoje, em R$ 8,88. Novas entradas, considerando que já tem aqui, ó, 27 pregões sem testar na média, depois do último teste da média móvel exponencial de 3 períodos. Ideal que para uma nova entrada venha testar, e aí sim, após o teste, avalie uma compra aí de um fundo ascendente nessa ação, que está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, e também dando tendência de alta no gráfico semanal. Resistência é o que ela está vindo testar aqui agora, ó, batendo ali na região de topo anterior, mais essa região de fundo aqui anterior. Então, um zoom menos aqui, a região ali por volta de R$ 8,92 a R$ 9,00, zona de resistência para essa ação. Home 3, bela tendência de alta no gráfico diário, semanal rompeu uma bela lateralização, enfim, é um ativo para ficar bem atento no sentido de buscar entrada de compra de swing trade, ou para quem já está posicionado num prazo maior, coloca o stop abaixo da mínima, última mínima ascendente, que essa também é uma opção para quem está posicionado num prazo maior, não é swing trade, é position trade, você pode olhar para o gráfico semanal e jogar o stop abaixo da mínima da última semana, e vai subindo a cada nova mínima ascendente do gráfico semanal. A alternativa aí de condução também de uma compra que você tenha, algumas compras que você tenha aí na sua carteira. E lembre-se de falar assim, eu estou falando aqui do ativo agora MBLY3. Se eu passei em todas essas ações, ainda tem ações que você quer que comente na próxima análise de fechamento pregão, já deixa aqui nos comentários dessa análise de fechamento. Agradeço demais aí por sua participação, veja o tamanho da lista que eu estou atendendo aqui no dia de hoje. Então aqui a gente tem um ativo que está forte para cima, alta de 7,57%, movimento longo para cima, entra comprando aqui, eu não entraria. Muito em cima de dupla zona de resistência do gráfico semanal, uma sombra superior, mais outra aqui. Logo, aguardaria algum processo de correção, retorno próximo da média, não precisa nem bater na média, mas para entrar comprando esse papel. E quem está comprado, stopzinho subindo ali para os 3,15 faria total sentido. De dentro que eu falei do gráfico semanal, pode deixar o stop aqui. Aí na próxima semana, bota o stop abaixo da mínima dessa semana, se essa mínima dessa semana permanecer nos 3,16. Você vai subindo a cada nova mínima ascendente nesse ativo. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Se foi útil essa análise de fechamento para vocês, seja em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, agradeço demais. Explore ao máximo o conteúdo aqui inteiro do canal. Tenha um bom descanso. Amanhã, 8h45, nessa terça-feira, 8h45, estaremos juntos aqui na nossa sala de mini índice e mini dólar. Um grande abraço e até mais.